voltei para mais um vídeo, e esse vídeo vai ser sobre aquilo que vocês me pediram lá no Stories, para que eu contasse um pouquinho sobre a minha transição capilar, porque ela tem muito a ver com a dança. A minha transição capilar partiu de um processo de criação em dança, e eu vou contar a vocês como foram. Mas antes disso, eu quero agradecer, dizer muito obrigada, viu, gente, pelas nossas conversas, pelos comentários que vocês deixam nos vídeos, por tudo. Obrigada. Então vamos lá. A minha transição capilar partiu de um processo de criação. Como foi isso? Como isso se deu, né? Durante mas muito tempo mesmo, eu alisava meu cabelo. Meu cabelo era alisado, né? Eu quero contar a vocês assim desde o comecinho, como foi que esse processo partiu. Eu sempre tive o cabelo cacheado. Eu vou mostrar umas fotos a vocês aí de quando eu era pequena. Sempre foi um cabelo cacheado, cabelo cheio de cachos. E assim, minha mãe nunca usou nenhum tipo de produto químico no meu cabelo quando eu era criança e nem no início da minha adolescência. Mas quando eu completei 17 anos, eu optei em relaxar. Então eu pedi para minha mãe para fazer um relaxamento. Então o relaxamento naquela época era com tioglicolato de amônia, né, que vocês conhecem como amônia. Eu não vou falar as marcas, mas era uma marca conhecida na época, né, na década de 90. Então a gente misturava com creme e relaxava um pouquinho a raiz do cabelo para poder soltar os cachos. Então durante muito tempo, 17, 18, 19 anos, eu fiquei com os cabelos sendo relaxados com tioglicolato de amônia. Mais ou menos com os 20 anos, eu conheci a guanidina e fiz a troca da amônia para guanidina. Então, nessa troca, a guanidina, ela se eu não me engano, é hidróxido hidróxido, é um hidróxido, né? É da família dos hidróxidos. Então, a guanidina, ela alisa muito mais, ela não tem cheiro, né? Como a amônia tem. Então, eu fiquei com o cabelo bem mais liso, e aí a partir daí eu comecei a usar com frequência a escova e a chapinha, juntamente com a guanidina. Então quando eu relaxava com a guanidina, já usava escova e chapinha. Então final de 19, 20 anos, 21 anos. Então foi toda a minha juventude, foi com o cabelo escovado e relaxado, né? Quando eu tinha 24 por aí, já optei pela progressiva, que é um pouco mais forte, né? Então eu usei a progressiva quando eu morei no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro em 2002. Eu fui pro Rio de Janeiro, fiquei lá até por volta de 2004, 2003, 2004. Então eu usei a progressiva, e a progressiva que eu usei foi a base de formol, tá? Foi uma das primeiras progressivas logo que se lançou, que tinha formol. E eu me lembro que nessa época meu cabelo caiu muito logo depois da progressiva. Eu fiquei quase sem cabelo nenhum. Já tinha tido um corte químico antes, que foi com a amônia. Quando eu usei uma marca de amônia, eu tive um corte químico muito forte. No processo da guanidina, não me lembro de ter tido corte químico, mas com a progressiva também tive novamente um corte químico, onde meu cabelo caiu muito, fiquei com muito pouco cabelo, mas continuava usando o relaxamento, né? Quando eu voltei para Salvador, eu continuei ainda usando relaxamento, guanidina. Às vezes eu mudava para um tipo de progressiva mais leve. Depois, essas novas progressivas, sem utilização do formol. E comecei a usar também a gradativa, a escova gradativa. E assim fui modificando a minha linha de relaxamento. Aí, quando eu entrei na universidade, lógico que eu estava fazendo a universidade de dança e eu tinha as aulas práticas, né? E como eu falei a vocês já assistiram nos outros vídeos, minhas aulas práticas aconteciam às 7 da manhã. Então eu chegava às segunda-feira, então eu tinha aula prática de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 7 da manhã. Então eu chegava naquelas aulas práticas, pense você, que eu fazia escova no domingo. E quando eu chegava segunda-feira, eu já tinha uma aula prática de dança. Era estudo do corpo, ou então era aula de condicionamento físico, às segundas-feiras pela manhã. Eu suava muito, o cabelo coçava. Então aí começou a partir aquele processo de irritar toda essa área posterior aqui. Então eu comecei a ficar com
tipo brotoeja, tipo ferido, né? Por causa do suor, o calor, né, excessivo, o suor e a falta de não lavar, porque eu saía das aulas e não podia lavar o cabelo, porque eu tinha acabado de fazer escova no domingo. Então, na segunda-feira, como é que eu já ia lavar na segunda? Então, aquela é um ciclo vicioso, né? De não ficar com aquele cabelo e não lembrar. Eu não lembrava como era meu cabelo. Eu não tinha ideia de como eram meus cachos, mas se tinha cacho, se não tinha cacho, como é que ele era, qual a estrutura, qual a curvatura. Nada disso. Não sabia nada disso. Porque durante muito tempo, com aquele cabelo alisado, você acaba perdendo a forma, como é o estilo do seu cabelo. Você acaba perdendo a noção de como ele é. E no final de 2016... Foi isso? Não. Já 2017. Em 2017, no começo de 2017, eu entrei numa turma que era Estudo do Corpo, se eu não me engano, já era Estudo do Corpo 4. Eu tinha aulas na praia. E eu me lembro que eu ia pra praia, fazia as aulas na praia e dizia aos meus colegas, né? Não encostem em mim, não se sacudam para não molhar o meu cabelo. Porque eu ainda estava de escova e eu já estava nesse processo de cabelo relaxado e eu não deixava ninguém encostar, ninguém se bater na água no momento da aula para não molhar meu cabelo. Então era nesse estado aí que eu ficava. E quando eu estava fazendo um processo, nesse mesmo semestre, um processo com a aula de processo de criação, eu vou citar até o nome do professor, meu professor Eduardo. E assim, durante este processo, que foi uma criação que eu vou compartilhar algumas fotos com vocês, eu fiz um trabalho a respeito de gotas, a respeito de pingos de água, né? Então eu escrevi um texto, acho que eu vou trazer esse texto para vocês darem uma olhadinha nele, alguns trechinhos. Eu comecei a escrever, falar sobre gotas, sobre pingos, e eu optei de tirar algumas fotos debaixo da chuva, né? Então, nesse dia, eu me lembro muito bem que foi assim, no mês de abril, eu desci para o estacionamento do meu condomínio, tava chovendo, eu aproveitei porque a gente estava esperando o momento que tivesse chuva, a chuva estava um pouco forte, e nesse dia eu tirei as fotos debaixo da chuva. Quem tirou essas fotos para mim foi a minha irmã. Ela fez todo esse trabalho de fotografia debaixo d'água. E nesse dia, a partir desse dia que os pingos de chuva caíram no meu cabelo, e eu fazendo todo esse processo de criação em dança, eu não escovei mais meu cabelo. Eu já estava há algum tempo sem usar o relaxamento, só escovando, né? Então, nesse momento que meu cabelo estava muito fragilizado, eu estava com o cabelo eu estava com a raiz muito machucada, muito ferida, principalmente aqui no fundo, estava ferindo muito por causa do suor excessivo. Então, a partir desse momento, desse dia que os pingos de chuva caíram sobre mim, nessas fotos, eu vou mandar essas fotos, mostrar aí pra vocês, eu não escovei mais meu cabelo. Nesse dia eu decidi, não vou mais escovar meu cabelo. E fiz esse trabalho. No dia da minha apresentação, eu uni as fotos que eu tinha feito aqui debaixo da chuva e fiz a minha apresentação em sala de aula. E nessa apresentação eu fiz uma montagem onde eu colocava as fotos sendo postas no data show atrás, né? Então as fotos iam aparecendo e eu na frente dessas fotos fazendo toda essa performance. Eu me lembro que eu convidei uma colega minha de sala, que ela é percussionista, e ela tocou todo o fundo musical, foi parecendo o som da chuva, a chuva caindo, molhando, todas essas estruturas. Eu me lembro que eu levei um guarda-chuva, a gente abriu um guarda-chuva, uma capa de chuva. Então, como eu tava falando sobre gotas, sobre água, sobre pingos, eu deixei, né, me molhar em sala de aula. Toda a minha performance foi em cima disso. Eu trouxe águas, a gente usou o que a gente tinha naquele momento ali e eu fiz todo o trabalho em cima disso. O que isso tem a ver com cabelo, com transformação, com transição? O que isso tem a ver? Eu acho que a dança me proporcionou esse novo pensar. Por que não me ver com o cabelo que realmente eu tinha? Né?
A dificuldade que eu tava tendo, eu não sou dessas que vou dizer pra você assim, tem que ter o seu cabelo natural, o seu cabelo tem que... Não, nada disso. A gente faz aquilo que a gente se sente bem, a gente faz aquilo que a gente sente à vontade em fazer. Nós não devemos rotular nada, não existe rótulo em nada, não existe ditadura em nada, eu detesto essa palavra ditadura. Então quem me conhece sabe. Então assim, você não é obrigada a fazer nada que você não queira fazer. Mas eu naquele momento estava passando por uma situação que eu precisava repensar. Da forma que estava, eu não estava tendo condições mais de ficar. Eu estava me machucando muito. Eu estava me ferindo, né? O meu couro cabeludo já não estava resistindo. Meu cabelo estava muito enfraquecido. A química estava enfraquecendo todo o meu cabelo. Eu não tinha cabelo. A quantidade de fios estavam diminuindo a cada tempo. A cada banho, a cada lavar, era uma quantidade muito enorme de cabelos que caíam. Então eu precisava repensar naquele momento o que fazer, né? E aquele processo de dança me fez pensar nisso. O que é essa chuva corrente, o que é essa água corrente que me proporciona molhar o cabelo e ficar livre, sabe? Tipo, livre de uma ditadura que eu vivia, que era a ditadura da chapinha e do secador, né? Às vezes a pessoa não se sente nessa ditadura. Eu também não me sentia. Durante muitos anos eu achava que era necessário, que eu me sentia bem assim, eu me sentia bonita assim, né? Recentemente eu fiz uma escova para colocar um produto que eu estava querendo colocar no cabelo para penetração no bulbo. Quando eu me vi, eu olhei e disse, poxa, não sou eu mais, né? Eu me olhei assim de escova e até conversei, damos risada aqui em casa, porque parecia que não era mais a mesma pessoa. Então assim, como é que você se sente bem? O que é que te faz bem? O que é que representa você? Quem é você? De que forma você se vê? Então é isso que é importante, é isso que eu quero, esse recado que eu quero deixar para você, né? Naquele momento, para mim, foi necessário e foi decisivo. A partir daquele ano, a partir daquele tempo, eu decidi que eu não faria mais, eu não entraria mais nesse processo de modificação da estrutura do meu cabelo para me encaixar num padrão que eu sentia necessário, né? Estar naquele padrão, né? Por que o cabelo liso? Né? Se eu não nasci de cabelo liso, porque eu forço meu cabelo a ficar liso? Porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente alisa o cabelo, quando a gente usa um processo químico, a gente está forçando o cabelo a alisar, tirando ele da estrutura que ele é natural, para que ele vá para uma estrutura que a gente acha que a gente tem que se enquadrar. Por quê? Porque eu lutava por isso. Então foram alguns questionamentos que eu me fiz, que eu parei, que eu fiz. Então assim, quando eu falo para você que é necessário que você faça alguns tipos de questionamento, faça os seus questionamentos, né? Faça os seus pensamentos, alinhe os seus pensamentos, coordene os seus pensamentos, né? É disso que eu vou falar para vocês. Então, não existe ditadura, não existe regra, não existe tem que ser assim, não existe isso. Existe o que você se sente bem, existe como você se sente bem e de que forma você se sente bem. Então, hoje, eu me sinto bem assim. Por mais que alguém venha chegar pra mim e dizer que gostava do meu cabelo como era antes, que gostava assim, que gostava assado, que tem que gostar sou eu. Então, eu me sinto bem assim, eu estou feliz assim. Tem momentos, tem dias que eu digo, vou mudar, faço uma trança, faço uma coisa. Porque eu acho que a gente tá livre para fazer o que a gente se sente bem, o que a gente gosta e o que a gente tem vontade de fazer. Então é isso. E no próximo vídeo a gente conversa mais um pouquinho sobre esse entendimento dessa mulher negra. A gente conversa depois. Beijo.